Muito bem, estamos estudando sobre os pecados escravizadores, estamos falando sobre a armadura cristã. Estamos aí na segunda parte. Semana passada nós começamos, demos uma introdução falando sobre os propósitos da armadura de Deus. Sim? Pode aumentar o volume também? Não estou ouvindo você falando, não. Ah, sim. Ok. Vamos orar então pelos missionários, depois nós entramos, como eu disse, arrumando as coisas aqui. Som. Alô? Acabou me distraindo e eu perdi o foco. Oremos. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela vida do pastor Leonilson, vida do pastor Anderson, Pai, a obra ali em Uberaba, Delta. Pai, nós agradecemos pela reforma ali em Uberaba, na igreja. Esteja abençoando, Pai, a vida do pastor Leonilson. Esteja abençoando também aquelas aulas de violão que o irmão Geneilson tem feito ali em Uberaba com aqueles adolescentes. Abençoe também que logo possa voltar aquele projeto do futebol, esteja abençoando também a obra no Delta, que possa estar crescendo, Pai, e abençoe toda a família, os irmãos ali engajados na obra, nas duas obras, Pai, Uberaba e também Delta. Agradecemos também pela vida do pastor Anderson e a obra ali em Formiga, Minas Gerais. Seja abençoando, Pai, aquela igreja, abençoando o pastor Anderson, a sua família, Pai, cada irmão que está ali, abençoe que logo eles possam estar conseguindo, Pai, comprar o terreno ou a chácara, que o Senhor esteja abençoando, Pai, fazendo a sua vontade, esteja abençoando também os discipulados, também o evangelismo que tem sido feito, Pai, usa cada vez mais o pastor Anderson ali, para a honra e glória do seu nome, te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Bem, agora sim, pecados escravizadores e a armadura de Deus. Nós já vimos os propósitos da armadura de Deus e vimos também a segurança que nós temos na batalha espiritual, graças a Deus por isso, né? Alguns dos propósitos da armadura é preparar cada um de nós para resistirmos, é nos capacitar, é nos ajudar também a estar firme e equipado na força do Senhor. Vimos também a necessidade de andar revestido da armadura de Deus, porque nós estamos numa batalha, numa enorme batalha espiritual contra os principados, potestades, dominadores deste mundo, forças espirituais do mal. Vimos também que o diabo é um adversário poderoso, e ele quer nos levar a pecar, quer realmente causar deficiência na nossa vida espiritual. E então há uma necessidade de nós estarmos revestidos da armadura de Deus. E a segurança na batalha espiritual é que nós temos uma posição segura em Cristo Jesus. Não podemos perder o nosso cargo, a nossa salvação, a nossa posição em Cristo de maneira nenhuma. Não há condições de perder. Graças a Deus, a segurança de salvação é uma das, é até mesmo uma das partes, né, da armadura de Deus. Jesus, sabemos que ele, pela ressurreição, ele venceu, né, a morte, venceu o diabo, e por isso nós não precisamos mais ser escravos, né, do pecado. E como cristão também nós temos livre acesso à misericórdia, graça, sabedoria e o poder de Deus em Cristo Jesus por meio da oração. O Espírito Santo está habitando nosso ser, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá esse poder. E Deus já nos deu também a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então vimos tudo isso na semana passada. E entramos na armadura de Deus, né? Entramos na armadura de Deus falando sobre a primeira parte da armadura de Deus. Qual foi? Os irmãos já podem abrir suas Bíblias em Efésios. Sim, o cinto. Efésios capítulo 6.
aonde está o nosso texto. Então vimos já a primeira parte da armadura de Deus, que é o cinto, né, que a Bíblia nos diz aí em Efésios 6, versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Ok? Então, o cinto da verdade. Vimos que o cinto segurava a túnica do soldado, e fazia então o que ele pudesse movimentar-se confortavelmente na batalha. E aprendemos que a verdade provém unicamente da palavra de Deus, e o uso da verdade bíblica permite a cada um de nós a movimentarmos, né, a batalharmos livremente, né, em nossa vida diária, sem ficar impedido ou embaraçado com qualquer coisa, né? Temos até ilustração, se o soldado ficasse preocupado com a sua roupa, com a sua armadura, se ela vai ficar, como é que fala, no corpo, né, ou vai ficar caindo, incomodando, então ele poderia distrair e aí ser golpeado e facilmente derrotado. Então a verdade é isso que nos dá segurança, nos dá realmente total segurança de batalharmos sem preocuparmos com qualquer situação desconfortável, porque a verdade, como diz a mesma palavra de Deus, né, ela vos libertará. Então não temos problema se estivermos com o cinto da verdade, cingido os nossos lombos com o cinto da verdade. Bom, continuando então, hoje estaremos vendo as outras partes, se Deus assim nos permitir, as outras partes da armadura de Deus. Conforme o versículo 14, nós temos aí a segunda parte da armadura de Deus, ou a segunda vestimenta da armadura de Deus, que é a couraça da justiça. Efésios 6, no mesmo versículo 14, que diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Vimos isso, né, a semana passada e relembramos hoje. E o versículo continua dizendo: e vestida a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Alguém sabe? Couraça era aquele tipo colete, né, que protegia o soldado romano. Lembrando que essa armadura é baseada nos soldados romanos, que naquela época eram tidos como homens corajosos, como soldados bem equipados. Aliás, a Roma, né, dominava naquela época, então era um exemplo tanto de soldado quanto também de armadura. Então existia a couraça, aquele tipo um colete que pode ser feito de couro ou até mesmo de um material metálico, para proteger o soldado de ferimentos graves durante a batalha. Sabemos que aqui está basicamente os nossos órgãos vitais, correto? O microfone não aguentou não, né? Sabemos que aqui então está concentrado nossos órgãos vitais, né? Coração, pulmão, principalmente, os mais vitais, que se for ferido, logicamente você vai morrer em pouco tempo. Então essa couraça servia para proteger esses órgãos vitais, proteger de ferimentos graves durante a batalha, principalmente batalha corpo a corpo, porque naquela época não existia metralhadora, né? Não existia arma de fogo. Então a luta era corporal, não era à distância, mas era corporal. Tinha também as flechas, tudo, mas a maioria da batalha principalmente era corpo a corpo. O que nós aprendemos com isso? A obediência da palavra de Deus em todos os aspectos do nosso agir, no caso, pensamentos, palavras e ações, né? O que o livro Autoconfrontação sempre traz para nós, né? Pensamentos, palavras e ações, o que nós fazemos. Então, se nós obedecemos a palavra de Deus em todos esses aspectos da nossa vida, nós vamos estar equipados para resistir firmes e não deixar ser vencidos na batalha diária por nenhum ataque diabólico, por mais
potente, por mais grave que ele seja, nós estaremos protegidos, mediante, né, a obediência da palavra de Deus. Sabemos que o diabo, ele tem ataques, ele tem artimanhas, ele é astuto, então nós temos que estar protegidos. Aquela couraça interessante, né, ela protegia não só a frente, mas as costas também, né? Eu já ouvi comentário de que alguns tipos de armaduras não protegem as costas, mas essa que está dizendo que ela protege as costas também. A couraça da justiça, evidentemente, nas nossas vidas, por meio de pensamentos, palavras e ações, vai nos moldar a semelhança de Cristo e vai nos relacionar com a fé no Senhor Jesus Cristo. Vai nos proteger ou até mesmo nos tornar mais fortes na fé no Senhor Jesus Cristo. Uma nota aqui: a fé em Cristo e o amor que se manifesta à semelhança de Cristo também é descrito na palavra de Deus como uma couraça, sabia? Vamos lá em 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Olha o versículo 8, que interessante, né? Olha o versículo 8, 1 Tessalonicenses 5, versículo 8, diz o seguinte: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos-nos do quê? Da couraça do quê? Couraça da fé e do amor. Interessante, né? E tendo por capacete a esperança da salvação. Olha o capacete aí também, né? Em 1 Tessalonicenses. Então, a fé e o amor também é um tipo de couraça. Em outras palavras, é um tipo de proteção que nós temos. Proteção contra ataques perigosos, ataques mais graves, mais potentes. A fé e o amor nos protegem. É um tipo de proteção para os nossos órgãos vitais e espirituais. Aquilo que nos mantém guerreando. Porque se um soldado é ferido gravemente, como eu disse, o coração ou pulmão, ou qualquer outro órgão vital do corpo, ele pode ser morto, sim, mas ele pode também ficar incapacitado de lutar. Totalmente incapacitado de lutar. Talvez ele não morra no mesmo momento, mas uma perca de sangue, né, ou uma falência dos órgãos aos poucos, né, devido ao ferimento, ele vai ficar ali sofrendo, vamos dizer assim, e daqui a pouco, né, talvez, dependendo do ferimento, talvez horas ali até morrer. Muitas vezes até o soldado vai lá e dá o golpe de misericórdia, né? Acaba de matar o inimigo, até uma forma de misericórdia, para o inimigo não ficar sofrendo. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Tem muitas pessoas, infelizmente, muitos cristãos, que eles falam em fé, eles falam em amor. Isso faz com que eles sofrem muito na batalha. Eles são gravemente feridos na batalha, eles não morrem espiritualmente, mas são gravemente feridos. E está no campo de batalha, mas está lá, né, agonizando. Não tem condições nenhuma de batalhar de nenhuma forma. Como crente também, Deus nos revestiu da justiça de Jesus Cristo. Lembrando que essa couraça que está falando aí, Efésios, couraça da justiça. Então, como resultado dessa justiça, né? Ou seja, nós fomos revestidos dessa justiça quando nós nos convertemos. O resultado foi o nascimento espiritual. Ou melhor, o resultado foi a justiça, mas o ato foi o nascimento espiritual. A justiça evidencia quando nós vivemos de modo agradável ao Senhor em todas as áreas da vida, em vez de agradar a nós mesmos, em vez de agradar ao eu. Eu creio que a maior luta do cristão é esta: deixar de agradar a si mesmo para agradar a Deus, porque nós somos totalmente egoístas, totalmente egocêntricos, todos nós.
Pastor, eu não sou. Além de egoísta, é mentiroso. Além de egoísta e egocêntrico, é mentiroso, né? Então todos nós somos, irmão. A maior batalha é essa. Porque diariamente nós tomamos decisões. Se vamos agradar a nós mesmos ou se vamos agradar a Deus. E nem sempre agradar a Deus é prazeroso. Nem sempre agradar a Deus é fácil. Então é muito mais fácil agradar a nós mesmos, que é mais prazeroso, mais fácil. Então a maior batalha, né, que nós temos é esta. Muitas vezes também nós, além de agradar a nós mesmos, nós queremos usar o bom senso ou a sabedoria que o mundo nos passa. E muitas vezes, tanto o bom senso quanto a sabedoria do mundo, ela não são capazes realmente de nos dar decisões ou nos dar caminhos para agradarmos a Deus. Caminhos bons, caminhos realmente que nos fazem continuar a batalha. Precisamos realmente avaliar na prática. Cada um de nós precisamos nos avaliar na prática. Se realmente somos pessoas que temos a justiça de Deus, que agimos conforme a justiça de Deus na nossa vida diária. Um viver obediente à palavra de Deus, nas 3 áreas, né, que nós sempre falamos: pensamentos, palavras e ações. As 3 áreas fundamentais da vida cristã. Uma nota aqui para os irmãos: Deus foi, Deus é, e Deus sempre será justo. Agora, a Bíblia também descreve a nós que nós devemos nos revestir da couraça da justiça para enfrentarmos todas as situações da vida, todas as situações de batalha espiritual, né? Tanto na tentação, quanto situações adversas. Tudo é uma forma de batalha, tudo é uma forma de continuar lutando, né? O soldado pode ser vencido de várias formas. Ele pode até mesmo cometer um erro e um acidente, e ele mesmo se ferir. Ele pode ferir um aliado, né? Então, nós temos realmente que nos avaliar se nós estamos realmente com essa couraça da justiça. Isso vai nos proteger demais, amém? Terceira peça aí da armadura de Deus vai para os pés, né? Efésios 6, versículo 15. Vede que ninguém dê ao... Desculpa, estou em Tessalonicenses ainda, né? Se eu voltar lá para Efésios. 6, versículo 15 diz: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Irmãos, o calçado do soldado, aquele calçado que ele usava na batalha, principalmente o soldado romano, ele tinha como propósito de proteger o seu pé, sim, de ferimentos, mas também capacitava esse soldado a marchar por um longo tempo, de forma que ele não precisava, então, preocupar com seus pés. A gente sabe que quando nós andamos, caminhamos, corremos, aliás, tudo que nós fazemos, imagina numa batalha, né? Principalmente naquela época, não tinha como batalhar deitado, não tinha como batalhar sentado, é em pé. Então, o órgão, né, se eu posso dizer o órgão, pé? Membro, obrigado. O membro do corpo mais afetado, mais usado, né, e até mesmo que pode ser mais prejudicado é o pé. Então tinha que ter algo confortável, tinha que ter algo que protegesse e capacitasse então o soldado a batalhar por longo tempo, porque a batalha nem sempre era ganhada em algumas horas, muitas vezes durava dias, né? Naquela época eu não sei se passou de anos, né? Mas talvez meses, né? Meses com certeza durava. O que nós aprendemos então com isso? Assim, também interessante que se você não tem um calçado bom,
até nos dias de hoje, né? Imagina na batalha, você pode acontecer o quê, né? Escorregar. Então esse calçado também era próprio para que eles não escorregassem. Imagina, você está batalhando e opa, né? Aí já levava um golpe e já perdia a cabeça ali, né? No campo de batalha. Então ele, além dele proteger, capacidade de marchar muito tempo e lutar muito tempo, mas também era algo que protegia de escorregar. Bom, nós devemos estar equipado espiritualmente com a mensagem libertadora de Jesus Cristo. Porque qual é o calçado aí colocado em Efésios 6,15? Preparação, calçado dos pés com a preparação do Evangelho da paz. Ou seja, a mensagem libertadora de paz, né, do Senhor Jesus Cristo. Se nós estivermos equipados com o Evangelho, com este Evangelho da paz, como crente verdadeiro, nós realmente vamos ser incentivados, nós vamos estar seguros com Deus, nós vamos ter paz com Deus, com o nosso general. E Deus, sabemos que a nossa paz está baseada, está assegurada em Cristo Jesus. Jesus é a nossa paz. Efésios 2 agora, volta um pouquinho, Efésios capítulo 2, versículo 14, versículo 15. Lá, né? Somente Israel, o povo lá, era muito cheio de vales, de montanhas, então o calçado tinha que ser firme. Com certeza. Nem sempre o local de batalha era um local, né, plano, fácil de andar. Então Jesus é a nossa paz. Efésios 2, versículo 14 e 15 diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando as paredes de separação que estavam no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então Jesus é a nossa paz. Sabemos que através da morte de Cristo podemos, né, ter paz com Deus. Antes a ira de Deus estava sobre nós, mas mediante a morte de Cristo, e logicamente você recebendo Jesus como seu Salvador, né, recebendo esse presente, esta morte em seu lugar, você tem paz com Deus através de Cristo Jesus. Nas tribulações nós podemos desfrutar de paz, mesmo em tribulações, mesmo nesses tempos difíceis, né, perdas, né, de pessoas queridas, parentes, né, pessoas próximas, marido, mulher, filho, o cristão ainda pode ter paz, porque ele não depende de pessoas, não depende de dinheiro, não depende de situações diárias para ter paz, porque a sua paz está fundamentado num local, ou seja, em uma pessoa, né, melhor dizendo, que sempre, né, é uma fonte inesgotável de paz. Então ele nunca vai ficar sem paz. Isso salva o verdadeiro, aquele realmente que tem Cristo no coração. Satanás já foi derrotado, amém? Cristo já derrotou Satanás. E nós podemos andar confiantemente na direção da vitória final e provar a verdadeira paz diante de qualquer batalha espiritual. É difícil de pensar em paz, né, numa batalha, não é verdade? Paz e guerra, né? Parece que não se alinham, né? É um contraste muito grande. Mas é interessante que na batalha espiritual nós temos paz. É muito diferente da batalha humana, né? Da batalha física, das guerras que existem por aí. Mas na batalha espiritual, o soldado ele pode ter paz mediante uma batalha, mediante a guerra. Nós podemos perder batalhas, mas a guerra continua e a guerra já está vencida. Jesus já venceu. Você deve então estar pronto para contar com os outros. Você deve estar pronto para contar com os outros, como eles também podem se reconciliar, ou como eles também podem
receber essa paz também, né? Eu falei contar com os outros, né? Contar aos outros, para ficar melhor explicado. Contar com os outros é outra peça que nós vamos ver. Então, além de nós termos a paz, a nossa batalha também inclui evangelizar, inclui falar deste evangelho da paz. Amém? Quarta peça da armadura de Deus, nós vamos ver aí que é algo de mais uma peça de proteção, né? Já tivemos a couraça, que protegia basicamente aí o peito do soldado. Mas no versículo 16 nós vemos mais uma peça de proteção, embora, né, ele fica mais na área do peito também, mas ele pode proteger todo o corpo, né, que é o escudo da fé. Vamos ler o versículo 16, Efésios 6, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé. Para quê? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você sabe o que é um dardo? O que é um dardo? Na verdade, a gente conhece mais o dardo como uma lança. Uma lança. Podemos também colocar aqui como uma flecha. Agora, inflamado. O que é um dardo inflamado? Com fogo, né? Naquela época havia muitas, né, batalhas que eles lançavam flechas, e muitas vezes flechas com fogo, para atingir o soldado e também, muitas vezes, incendiar um lugar ou explodir algo, né? Então, já ficava por ali mesmo, né? Mas a Bíblia nos fala de escudo da fé. Naquela época, o soldado romano, ele confiava na suficiência do seu grande escudo. Era um escudo bem feito. Como eu disse, era um exemplo de armadura da época. Eram soldados que eram difíceis de ser vencidos. E uma dessas partes, realmente, que fazia eles serem esses grandes soldados e Roma dominar, era o escudo. O escudo era bem preparado, protegia realmente todo o corpo, e mesmo se recebesse, como nós comentamos, uma chuva de flecha, mesmo essas flechas estiverem com fogo, né, flechas inflamadas, eles ainda poderiam se proteger com aquele escudo, né? O que nós aprendemos aqui? Confiar no cuidado protetor de Deus e em Jesus Cristo, na palavra de Deus também, são suficientes para nós ficarmos protegidos e enfrentarmos qualquer situação. Basicamente é o nosso escudo, né? Lembremos que a nossa força, se nós formos guerrear, se nós formos batalhar a batalha espiritual, a batalha cristã, com a nossa força natural, nós não seremos capazes de derrotar o diabo. Mas devemos o quê? Depositar a nossa confiança inteiramente no Senhor e depender dEle. Olha Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Provérbios 30, versículo 5 diz: toda a palavra de Deus é pura. Que mais? Escudo é para os que confiam nele. Aqui é a palavra de Deus colocada como escudo também, né? Na nossa armadura aqui, está colocando como a fé, né? Mas nós precisamos ter fé no quê? Na palavra de Deus. Então se completa.
Devemos depositar nossa confiança inteiramente no Senhor, na sua palavra e depender de Deus, depender da sua palavra. A sua fé, ou seja, a sua confiança em Deus, repousa num fundamento seguro, que é o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, né? O Senhor Jesus Cristo, a fé em Cristo, a fé na salvação, é a fé que Deus está conosco, vence o mundo. Essa fé vence o mundo, conforme 1 João 5, versículo 4, versículo 5. A fé não é uma simples crença em fatos corretos. O pastor Bill falou um pouco sobre isso ontem, né? Nosso culto, segundo culto de aniversário, sobre a fé. A fé bíblica, ela resulta em ação de acordo com a palavra de Deus, para glorificar ao Senhor. Não é uma fé, como foi dito ontem, né? Uma fé humana. Não é uma fé simples, mas é uma fé de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a lei de Deus. Uma nota aqui para os irmãos sobre a fé. E também os soldados romanos, né? Quando eles sofriam, os soldados romanos sofriam fortes ataques, eles se protegiam uns aos outros, cercando-se atrás de uma barreira formada de escudos. Eles colocavam os escudos juntos, isso protegia basicamente todos que estavam ali atrás. Muitas vezes também era usado para proteger uma pessoa específica, né? Existia uma técnica assim também, não sei se os romanos usavam, mas a pessoa ficava no meio e os soldados ficavam em volta com os escudos, né? E a espada também, logicamente, né? Então existia essa técnica de proteger uns aos outros quando recebiam fortes ataques. É interessante que se os soldados fossem bem treinados, se usassem essa técnica com o escudo, o exército inimigo poderia ser até maior do que eles. Mas se eles fizessem, principalmente, eu não sei se aqui está querendo dizer sobre isso, mas a gente vê isso muito em filmes, né? Essa técnica, se os soldados então se reagrupar e ficar em forma de círculo, de forma que aqueles que vêm, pode ser o número que for, mas eles estão juntos, né? Estão juntos de forma que eles não conseguem ultrapassar, não conseguem golpear. E ali, conforme eles estão com o escudo, eles vai golpeando também, e quem chegar perto leva, né? Leva espada, leva lança, né? Também. Ok? Alguém levantou a mão? Irmão Edilson? É verdade, quase como uma casinha, né? Oi? Sei o que lá tartaruga. Vira uma couraça mesmo, né? Tanto assim quanto assim também, né? É muito interessante, irmãos. O que nós aprendemos aqui sobre isso? Essa técnica usada com os escudos que eles usavam. Os ataques do diabo ao corpo de Cristo, ou seja, à igreja, aqueles que são salvos, nunca cessam. A igreja não tira férias na batalha. Por quê? Porque o diabo não tira férias. Então a batalha nunca cessa. A luta sempre é constante. E é óbvio realmente que os cristãos devem se unir uns aos outros em fé. A fé deve ser aquilo que nos une, que nos protege. E principalmente fé, como nós estamos dizendo, na palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Isso vai nos unir, vai nos proteger. Se você falta em fé, você pode prejudicar toda a companhia aí, todos aqueles que estão batalhando juntamente com você. Se um irmão falta em fé, a igreja é prejudicada. O corpo de Cristo, a igreja local é prejudicada. Nós precisamos estar unidos em fé. É ruim, né, quando nós muitas vezes temos planos, né, ou o pastor prega algo e muitas vezes, né, o irmão não crê, né? Isso não funciona assim, as coisas mudaram hoje, pastor. Isso aí era naquela época, pastor.
Hoje as pessoas estão difíceis. Hoje ninguém quer ouvir, pastor. Né? Sabe? Falta fé. Se enfraquece demais o corpo de forma que ele vai ser facilmente derrotado. Ou pelo menos inutilizado. Não vai haver uma morte, mas uma inutilização, né? Não tem como batalhar se você está gravemente ferido. Quinta peça da armadura de Deus, da armadura cristã. A quinta peça, nós vemos aí no versículo 17, Efésios 6, versículo 17. Diz o seguinte: tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. Assim como aquele capacete, né, protegia a cabeça do soldado romano de golpes arrasadores do inimigo. O inimigo não mirava só nos órgãos vitais, mas mirava também na cabeça, né? Então, assim como aquele capacete protegia, né, a cabeça do soldado contra aqueles golpes, a confiança que nós depositamos na suficiência e na certeza da salvação em Cristo Jesus nos protege. Isso nos protege demais. A confiança na segurança de salvação. A Bíblia diz: tomai também o capacete da salvação. Essa segurança na salvação em Cristo nos protege de pensamentos que muitas vezes poderiam nos impedir de batalhar e muitas vezes nos impedir também de crescer espiritualmente, de sermos melhores soldados, né? Interessante que somos soldados, mas podemos estar melhorando a cada dia. Podemos estar nos fortificando a cada dia, na batalha mesmo. O nosso treinamento não é antes, né? É durante a batalha, né? O treinamento do soldado cristão. Então, o capacete da salvação. Precisamos lembrar que a penalidade do pecado já foi paga. Todos os nossos pecados já foram pagos em Cristo Jesus. Passados, presentes e futuro. Olha 1 Pedro capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira Pedro 3, versículo 18, diz o seguinte: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito. Irmão, Jesus na cruz do Calvário, Ele pagou todos os nossos pecados, o justo pelos injustos. Ali Ele nos redimiu, ali Ele nos deu livre acesso a Deus. Ali qualquer pessoa pode receber a salvação. Deus está agora trabalhando para confirmar o seu caráter, para que o seu caráter seja como o de Jesus Cristo. Ao longo da batalha somos trabalhados por Deus para sermos mais parecidos com Cristo. Quer um soldado melhor do que Jesus? Pastor, mas Jesus ele foi morto. Mas ele não foi morto. Não mataram Jesus. Aquela pergunta, né? Quem matou Jesus? Os judeus? Os romanos? Pilatos? Quem matou? Ninguém matou Jesus. Porque Jesus diz: ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou. E eu posso pegá-la de volta. E foi o que Ele fez. Ele se deu por nossos pecados e depois ressuscitou ao terceiro dia. Então, nós temos realmente plena segurança em Jesus Cristo. Nada podemos temer. Nada. E quanto mais parecidos com Cristo, quanto mais tivermos o caráter de Cristo, melhores soldados seremos, ao ponto de sermos realmente invencíveis na batalha espiritual, assim como Jesus foi. Ele não foi derrotado. Se você pensa que Jesus foi derrotado, Ele não foi derrotado, em nenhum momento. Todos os ataques que Ele sofreu, Ele
se defendeu e muitas vezes até contra-atacou, inutilizando e derrotando o inimigo. Por isso há uma necessidade muito grande de realmente, né, nós colocarmos em prática, ou pelo menos termos uma visão, um desejo, conforme nós cantamos, né, de ser como Cristo, em todas as áreas, de sempre orar, de sempre perguntar, será que Cristo faria isso no meu lugar? Será que Cristo diria essas palavras no meu lugar? Será que Cristo ficaria magoado como eu estou magoado? Será que Cristo daria um jeitinho brasileiro como eu estou dando aqui nesse momento, mesmo que seja errado? Em todas situações, se nós estamos salvos em Jesus Cristo, nós somos capazes de trazer pensamentos. Lembra, o capacete de salvação está na cabeça, nossos pensamentos. Nós somos capazes de trazer pensamentos cativos à obediência de Cristo. Ou seja, quando vem um pensamento errado, quando vem um pensamento de desânimo, um pensamento de pecado, um pensamento de mágoa, de ira, né, de revolta, não sei, um pensamento que não condiz com o que agrada a Deus, ou não condiz com o Filho de Deus, nós temos condições de pegar esse pensamento, né, prender ele e levar à presença de Deus. Senhor, olha o que passou pela minha mente, olha o que o diabo lançou, né, tira isso da minha mente, limpa isso da minha mente, não deixa isso ser uma raiz, né, para trazer frutos errados na minha vida. A salvação é aquilo que nos protege, não só os nossos pensamentos, mas toda a nossa vida. Interessante que a cabeça é o membro mais importante do corpo, né? Não é verdade? Eu lembro uma vez, pouco tempo depois que eu comecei a fazer hemodiálise, né? E um médico que me tratava lá em Franca, ele comentou sobre uma pessoa que tinha esse problema, tinha isso, tinha aquilo, tinha mais isso, tinha isso também, sabe, um monte de problema, fora o problema do rim também, né, fazendo hemodiálise. E aí o médico comentou, olha, essa pessoa está viva por causa da cabeça. E contrapartida, eu vi muitos jovens, mais jovens do que eu, entrando para fazer hemodiálise, e mexe muito com a mente, né? Eles não aceitavam a situação, morriam rapidamente. Não foi um, não foi dois, foi vários que eu vi assim. Simplesmente não aceitava, a mente não aceitava aquela situação. O que eu quero dizer, irmãos? Se você tiver uma mente boa, uma mente centralizada em Cristo, uma mente centralizada nas coisas que são de cima, uma mente centralizada na salvação e na segurança de salvação que nós temos, irmãos, você não vai ser derrotado de forma alguma. E é isso que o diabo quer tirar das pessoas, não é? Não tem igrejas pregando aí uma insegurança de salvação? É isso que o diabo quer tirar. Quer que o crente viva inseguro, se realmente é crente. Porque se você crê que você pode perder a salvação, então você não confia plenamente no poder de Deus de te salvar e de te manter salvo. Consequentemente, provavelmente você nunca foi salvo. Foi isso que acabou de vez com as minhas dúvidas de salvação, né? Porque quando eu duvido da minha salvação, eu estou duvidando de Deus, estou duvidando da sua palavra, estou duvidando do que Jesus disse, que quem crer nele não será confundido, né? Quem crer, aquele que invocar o nome dele, né, será salvo. Estou duvidando dessas e outras palavras de salvação. Quando eu entendi isso, então, duvidar por quê? Né? Eu já sou um miserável pecador, ainda vou pecar duvidando de Deus? Não, aí não. Então eu creio, confio. Sei que eu não sou digno, mas eu confio e creio, amém? A última parte mencionada a última peça, né, ou aqui é realmente uma arma mencionada aí, para concluir a armadura de Deus,
está no versículo 17, Efésios capítulo 6, versículo 17. A arma comumente usada, né, nas batalhas antigas, antes de entrar as armas de fogo, né? Efésios capítulo 6, versículo 17 diz: tomai também o capacete da salvação, né? Nós já vimos o capacete, e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Você percebeu que várias vezes, em todas as partes, em todas as peças da armadura, várias vezes, eu não notei se foi em todas, mas várias vezes foi colocado o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Agora está especificamente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, o soldado romano, ele sabia usar a espada. De que adianta você ter uma espada e não saber usar? Vai servir para alguma coisa? Você acha que só você fazer isso você vai conseguir derrotar um soldado treinado? De forma alguma. Porque na guerra, muitas vezes, soldados são treinados. Então você precisa saber usar a espada. Aquele soldado romano, ele era treinado. Alguns eram treinados desde da sua meninice. Eram as pessoas experimentadas na guerra. Conhecia as armas, conhecia a armadura. O que é isso aqui que está colocando aqui em mim? Ah, isso aí chama couraça. Ah, legal. Nossa, isso aqui nos meus pés. Ah, isso aí é um sapato para você poder... Imagina. Esse aqui, o que é isso? Ah, isso é uma espada. Isso aí você vai atacar os seus inimigos. Eles, é piada, né? Mas eles conheciam, irmãos. Naquela época existiam muitas guerras, né? Eles conheciam as armas, conheciam as partes, a armadura. Aliás, eu acredito que muitos dos meninos, né, eles tinham, o sonho era ser um soldado romano. Antigamente talvez tinha isso, né? E ainda existe um pouco disso, né? Você vê, por exemplo, um policial, né? Antigamente era mais respeitável. Desculpa, né, se tem algum policial assistindo, mas antigamente era mais respeitável. Perdeu demais o respeito, né? Eu mesmo tinha vontade de ser um policial. Tinha vontade de ser um militar, mas Deus, né, direcionou para o outro lado. Eu pertenço não ao exército humano, mas agora ao exército celestial, né? Mas naquela época eram soldados romanos. Eu estou dizendo aqui sobre o povo romano, ok? Eu sei que não é muito exemplo, né? Mas quem era de Roma, olhava aqueles soldados, né? Aquelas armaduras bonitas, esses homens fortes, treinados. Era o sonho dos meninos, então eles conheciam. E se tivesse oportunidade, eles entravam no exército, entravam para ser um soldado romano. E existia várias classes também de soldados romanos, né? Não só como hoje, né, existe, né, soldado, né, coronel. Naquela época também existia outros nomes, mas classe também de soldados. Então, eles precisavam, irmãos, saber usar a espada. O detalhe é esse. Você já pegou o que eu quero dizer, né? Já pegou. Você deve ser eficiente no uso da palavra de Deus. Você deve saber manejar muito bem. Deve conhecer a arma. Se nós formos ver, a única arma de ataque na armadura é a espada. O escudo muitas vezes tinha umas técnicas aí de usar, mas o único que poderia matar era a espada. A palavra de Deus se tornou sábio. Não estou dizendo aqui sobre matar pessoas, viu? Né? Muitas vezes os vídeos aí, né, na internet, mas matar o inimigo. A nossa batalha é contra espíritos, né, contra o diabo, os demônios, né, os anjos caídos, toda essa cambada aí, né? A palavra de Deus se tornou, que nos torna sábio para a salvação. Ela continua produzindo frutos espirituais na nossa vida, mesmo após o nascimento espiritual, mostrando-se muito poderosa. A palavra de Deus é poderosa, ela é plenamente eficaz.
E nós precisamos saber manejá-la com precisão. Precisamos também não só manejá-la com precisão, mas preservar a prática fiel da palavra de Deus. Enquanto muitos hoje, como nós estudamos aí nesses pecados escravizadores, estudamos sobre o diabo, né, nosso inimigo, ele usa falsos profetas, usa heresias. Então nós precisamos preservar a prática fiel da palavra de Deus, evitar o engano espiritual, discernir com clareza o bem e o mal. Como podemos fazer isso? Conhecendo a palavra de Deus, sabendo manejá-la da melhor forma possível. Obediência constante à palavra de Deus resultará em grande paz e proteção. Grande paz e proteção. A palavra de Deus é plenamente adequada para fazer com que Satanás se afaste. Ela deve ser aplicada de modo específico para que seja efetiva no combate às tentações, principalmente. Nós lembramos aí do Senhor Jesus Cristo, quando entrou em batalha espiritual contra o próprio diabo, e a arma que Jesus usou foi a palavra de Deus. E especificamente, para você usar especificamente a palavra de Deus no seu dia a dia, você precisa conhecer. Talvez você não vai lembrar capítulo, versículo, parte A, parte B, mas você vai lembrar, a Bíblia diz assim, a Bíblia fala assim. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Irmãos, hoje é muito fácil, nós somos muito preguiçosos. Sinceramente, nós devíamos ter mais vergonha na cara. Antigamente, hoje ainda tem povos que não têm toda a Bíblia completa. Eles ficam realmente eufóricos, né, alegres, como se tivesse ganhado $1 milhão. Mas sabe o que eles ganhou? Uma parte da Bíblia. Pessoas, povos que não têm a Bíblia. E nós temos a Bíblia em papel, a gente tem a Bíblia em áudio, a gente tem a Bíblia em vídeo, tem filmes da Bíblia. E mesmo assim a gente ainda não preocupa, não busca, não conhece. Eu coloquei lá, não sei quantos assistiram, não vou nem perguntar. Coloquei um vídeo no grupo da igreja, né, uma introdução a Gênesis, né, em 2 partes. Basicamente você dá uma visão panorâmica em Gênesis. E eu gosto desses vídeos, dessas visões panorâmicas, porque você, embora você já pregou várias vezes, você já leu, você clareia mais ainda o seu conhecimento, né? Você percebe aí que há uma mente superior que fez com que esses livros, né? Eu não vi só, eu mandei para os irmãos Gênesis, mas eu vi de Êxodo e o de Levítico também, né? E é interessante que aonde acaba embora foi escrito, né, em épocas diferentes, mesmo sendo o mesmo autor, mas aonde acaba continua o outro, né? Deus, o plano de Deus vai se cumprindo aos poucos, desde Gênesis. Então eu não sei quantos assistiram, mas se você não assistiu, prova o que eu estou dizendo. Nós temos várias. Você entra no YouTube, eu muitas vezes quando vou estudar, só dou um exemplo, ok? Só um exemplo. Quando eu vou estudar, eu gosto de ouvir o texto que eu vou ler, que eu vou estudar, né, Romanos, Hebreus, a gente está pregando esses dias, com Cid Moreira, né, uma versão diferente. Só se você colocar lá no Google, né, Romanos capítulo 11, Cid, é o que eu coloco. Aí aparece lá, Romanos 11, com a voz do Cid Moreira, né, com toda a voz lá, Eu gosto, e a tradução é um pouco diferente, uma tradução que algumas palavras mais difíceis fica mais fácil de entender. E, então hoje tem muita, né, o pastor Paulo, né, a gente conhece muito bem, gravou a Bíblia inteira. Tem a Bíblia em audivelmente, né,
pronta aí para nós, né? Mas eu posso dizer assim. Quem levantou a mão aqui? Você pensa algo que não está passando na cabeça daquele texto, não. Essa geração agora, de 20 anos agora, 13, 30 anos agora, de certa forma, ela não vai ter desculpa de chegar perante Deus e falar assim, não me falaram muito isso. No nosso país, no Ocidente, no Sim. país, por quê? Todo mundo já ouviu falar de Cristo, né? No Ocidente. Você tem acesso à Bíblia de qualquer forma. Você tem vídeos, você tem pregação. A pessoa ela não procura porque ela não tem interesse. Na verdade, ela não precisa alguém chegar perto dela. Você vai falar de Cristo, você já leu, não sei o quê. Você não vai falar com ninguém, nunca não sabe o que é uma Bíblia, não sabe quem é Jesus Cristo, palavra de Deus. Então, eu acho que essa geração agora, quando elas estiverem perante Deus, não é que ela vai falar assim, ninguém me falou nada. Nem precisava. Então, aqui, o plano de salvação é diferente. O plano de salvação ele tem que ser esmiuçado para a pessoa entender e aceitar. A pessoa vai ler João 3,16, né? A pessoa não vai entender aquilo ali. Ela pode ver vários versículos. Ela vai ver falar de Cristo, logicamente, vai lá está falando. Mas se isso for uma realidade, então nós não precisamos mais pregar o Evangelho. Né? Então, não, o que ela termina que eu acho que o irmão entendeu um pouco errado. O raciocínio da Tamara está certo. E hoje é muito amplo. Né? Hoje o que eu quero dizer é o seguinte: a desculpa de chegar lá no céu, né? Como ela disse, então nos impossibilita de pregar o Evangelho. Isso é que nós, a igreja, ela tem que dar essa trajetória para a pessoa mesmo, aquele que entende. Porque muitos se entendem a Bíblia, muitos têm a Bíblia, mas não sabem o verdadeiro plano da salvação. Né? Sabe que Deus ama, sabe dos versículos, sabe de Provérbios, sabe Salmo 23, Salmo 41, mas o plano perfeito de redenção, eu vivi dentro da igreja, não sabe? Nasci dentro da igreja. O que eu entendi, pelo menos que ela quis dizer, é a facilidade que as pessoas têm hoje, não só de ler, de ouvir, né, a Bíblia, né, mas de pregações também, né, porque hoje, ainda mais agora nessa pandemia, né, todas as igrejas basicamente aí estão transmitindo online, e hoje a internet chega em muitos lugares aí que, né, que a gente nem acredita. Né, tem tribos indígenas. Esse excesso acaba confundindo a mente das pessoas, porque salvação é só os batistas, poucos. A maioria é sobre uma vida boa, um bem-estar, né, um prazer, aquelas músicas, telefone, aquelas músicas que tocam, aquelas músicas românticas, né? Então, assim, eu não entendi o que a Tamara falou, não estou criticando o pensamento dela, está certo, no âmbito, né? Mas a salvação dentro do plano de redenção, ele é bem denso, né? Ele é bem diferente. A Emília queria falar alguma coisa? Seguindo o raciocínio da Tamara também, eu pensei uma coisa. O que ela falou fez pensar o seguinte, que da mesma maneira que, mesmo se não tiver uma pessoa que pregue, a pessoa pode buscar. Por quê? Porque se ela ouviu de Cristo, se tem a Bíblia, que a gente fala que é a palavra de Deus, que todo mundo sabe que até criança que a Bíblia é a palavra de Deus, a pessoa pode buscar mesmo que não tenha quem pregue, porque esse desejo de adorar a Deus, Deus pôs no nosso coração, e a gente é que toca, né? Adorar uma pessoa, ir atrás de dinheiro. Então, mesmo que não ache quem pregue, a pessoa pode buscar. A gente pode ir lá naquela história do eunuco lá. Quer dizer, lá não tinha ninguém, né? Deus. Então eu acredito assim, com essa facilidade que ela falou, mesmo que não
Uhum. Então, esse acesso aí, ó, e muitas vezes a pessoa, às vezes, bloqueia a gente quando a gente pergunta, fala da salvação, porque ela não quer deixar os hábitos de costume, que ela sabe que é errado. Porque chega uma idade, né, a criança já sabe que ela está fazendo uma maldade. Uhum. O irmão Dilson queria falar alguma coisa também ou não? Só uma observação sobre esse negócio aí da internet, né? Do acesso. É porque o mundo vai mesmo. Tem um pensamento errado sobre o resto do mundo. Às vezes a gente acha que aqui é pouco, mas tem lugar muito pior, não vai. Por exemplo, é lá no Cabo Verde, né? Uhum. Ele falou que lá é difícil demais, às vezes você não tem dinheiro, você comprar uma banana, comer um dia. Então é difícil até de comer. Mas você viu lá, os irmãos que trouxe aqui, mostrou lá, as lives, lá todo mundo, internet. É verdade. Lá no Cabo Verde. Cabo Verde. Uhum. Eles têm as lives deles lá. Tem também, é. A internet está em todo lugar, né? Então, quer dizer, acesso tem. É. Eu falo no sentido, quando a gente pensa em épocas passadas, as pessoas, elas realmente, elas não ouviam, elas não tinham acesso a nada. A nada. Agora, se a gente complicar a salvação, dizendo assim que alguém tem que esmiuçar, também não é assim, porque a gente sabe que o trabalho é do Espírito Santo. A pessoa ouve e é o Espírito Santo que convence ou não. Então, eu falo assim, essa geração agora, não para todos os países, mas a gente vê que aqueles lugares onde é mais difícil ter acesso à palavra de Deus, onde é restrito, é onde as pessoas têm desejo de ouvir. E aonde que é livre, como aqui no Ocidente, todo mundo rejeita. Uhum. Né? Então, assim, eu vejo no sentido não quando a pessoa, assim, ela ouviu, alguma coisa ela ouviu, ela não vai poder chegar perante Deus, eu nunca ouvi falar de Cristo, ninguém. Não, você ouviu, você não teve interesse. Você não voltou seu coração com atenção para aquilo que você estava escutando, que você ouviu falar. Quem nunca viu um versículo bíblico, onde eu usou um salmo, um texto, não, mas passa batido, né? Uhum. Então, a questão é a seguinte, já houve pessoas que já se converteram apenas lendo a Bíblia, né? Já tem pessoas, se não me engano, né? Se não me falha a memória, os irmãos já ouviram falar do ex-padre Dr. Aníbal Pereira dos Reis. Se não me engano, esse padre, ele se converteu lendo a Bíblia. Se não me falha a memória, não tenho certeza agora, né? E, então, assim como ele, tem muitos que simplesmente lê a Bíblia e vê que, uai, mas o que diz aqui não é o que eu aprendi, né? Então, tem versículos, claro, né? Muito claro, o que vai acontecer? A obra do Espírito Santo, ele usa nós. A palavra de Deus é viva, eficaz, né? O Espírito Santo vai, logicamente, trabalhar na vida da pessoa. O detalhe é se a pessoa vai aceitar ou não. Se ela vai querer buscar mais ou não. Entendeu? Como aconteceu com vários que são salvos e buscaram, então. Mas a questão realmente que é primordial também, bíblica, é que ninguém vai ter desculpa. Ninguém. A Bíblia fala até que a natureza prega sobre Deus. Nem tribos indígenas que não têm contato com o homem não vai ter desculpa. Porque Deus usou de uma forma ou de outra para mostrar para eles que Ele existe. Entendeu? Então, mas a questão que nós estamos falando aqui realmente é essa facilidade. Essa facilidade. Infelizmente nós temos tudo às nossas mãos, sinceramente, na nossa mão, né? Que é um celular, você pode pôr a Bíblia no celular, você pode ver vídeos, filmes no celular, mas muitas vezes a gente prefere ver outras coisinhas. A gente se preocupa com outras coisas além da Bíblia. A gente usa o celular para mandar mensagem de outras coisas além da Bíblia, além da mensagem, além de vídeos evangelísticos. A gente usa o celular para tudo, menos para guerrear a nossa batalha, que a nossa batalha é a batalha cristã. A nossa batalha é resgatar almas.
Como eu disse antes, né, não é para matar, mas é resgatar almas que estão no poder do inimigo. A nossa batalha, a nossa guerra, a nossa missão, em outras palavras, é uma missão de resgatar, né, uma missão de resgate. A nossa missão não é destruir, né? É muito diferente. Irmãos, já vimos então todas as partes, e última parte aqui, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que nós estávamos dizendo, se você não conhece a Bíblia, se você é salvo, você realmente se considera salvo, mas você não conhece a Bíblia, né? Muitas vezes a gente fica triste, a gente faz batalha espiritual, batalha bíblica, né? Não batalha espiritual, batalha bíblica, né? E perguntas simples, irmãos, perguntas, a pessoa não sabe. Mas se você perguntar alguma coisa do mundo aí, né, o time de futebol, não sei, alguma coisa do mundo, artistas, né, políticos, não sei, a pessoa sabe, está por dentro, mas na Bíblia não conhece. O que eu quero dizer? Você, né, eu nem sei como que eu explico você, porque você entrou numa batalha, está aí com uma espada, mas não sabe o que é isso aqui, para que serve? Isso aqui a gente usa de vez em quando. Né? Imagina um soldado, o que serve para... quando você precisar, você enfia alguém aí. Você vai dar alguma coisa com ela. É alguns crentes por aí. Conhece nada de Bíblia, mas a nossa espada é a Bíblia. Como eu disse, nós somos muito preguiçosos, irmãos. Eu nem sei se eu posso dizer preguiça, porque está tão fácil. Eu acho que é mais a vergonha mesmo na cara, né? Porque está tão fácil de nós aprendermos mais. E embora tem muita coisa, o irmão Dionor falou, né? Muitas heresias por aí, tem muita coisa boa também na internet. Tem muita coisa boa. Como que você vai saber? Né? Pelo menos ao princípio. Discernir. Conhecendo a palavra de Deus, pelo menos. Buscando. Você vai conseguir discernir. Opa, esse aqui está meio fora. Ok? Depois de nós revestirmos de toda a armadura de Deus, então nós precisamos, conforme diz aí a Bíblia, permanecer firme, resistir. Um soldado, ele tem uma missão. Um soldado, ele tem que manter a posição. Ou ele morre ali, ou ele avança. Um soldado não é, pelo menos um soldado cristão, não é cabível, não é aceitável ele retroceder. Não é aceitável ele fugir. Então, depois que você pega toda a armadura de Deus, você tem que ficar firme, você tem que resistir na sua posição, aonde Deus te colocou. Em sua posição, principalmente vitoriosa em Cristo, coberto pela armadura de Deus. E conforme nós vamos ver também, orar em todo tempo no Espírito de Deus, intercedendo particularmente em favor dos outros membros do corpo de Cristo. Em outras palavras, dos outros que estão batalhando a mesma batalha que você. Intercedendo. Somos uma companhia, somos um exército, o exército de Cristo, numa missão de resgate. Amém? Semana que vem nós vamos olhar uma ajuda prática no revestimento da armadura de Deus. Nós vamos ver uma ajuda prática no revestimento da armadura de Deus. Vamos olhar novamente cada item da armadura de Deus, mas mostrando aí uma ajuda prática. Lembrando que estamos aí na parte prática do estudo pecados escravizadores, ok? Então vamos mais para a parte prática. Vamos colocar de pé, vamos orar.